Oi pessoal, bem-vindo aqui ao Tempo 3. Você chegou nesse canal aqui provavelmente porque você se interessa por profecias. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. O Papa Francisco escreveu a segunda parte, o que a gente pode chamar de 2.0, né? Da Laudato Si, aquele documento já conhecido pela maioria de vocês, que fala a respeito do bem comum, segundo ele. Todos unidos em torno da proteção do planeta, todos unidos na intenção de salvar o planeta, de permitir que a vida humana continue. Então a crise climática é o que ocupa o conteúdo desse documento, que foi, vamos dizer assim, incrementado agora pelo Papa Francisco. Eu estou fazendo aqui, na realidade, apenas uma abertura, porque achei muito interessante o que o professor Onésimo Moiambo, do canal Escola de Profecia, e eu aconselho você a ir lá e se inscrever. O professor Onésimo Moiambo fez uma avaliação dessa última atualização da Laudato Si, e eu achei muito interessante. Eu acredito que vai ser de grande valia para você. Fique bem atento, porque são informações que para algumas pessoas podem parecer simples demais, mas na realidade tem uma importância e uma relevância muito grande para a igreja que aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. Para essa igreja que está atenta aos últimos sinais. Essa igreja que não está apática aos últimos acontecimentos, não está indiferente às coisas que estão acontecendo. Muitas pessoas não acreditavam que as coisas pudessem acontecer tão rapidamente e que seria possível unir o mundo ao redor de uma única bandeira. Mas você está vendo aí a pressão, o grito divino ao redor do mundo. Cidades inteiras incendiadas, enchentes em toda parte, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sempre pensei dessa forma. A grande tribulação não vai ser um evento isolado, um grande terremoto ou um tsunami. Não será apenas isso. A grande tribulação, na minha opinião, é a combinação de vários eventos que farão se cumprir o que a Bíblia diz. Os homens desmaiarão de terror ante a expectativa das coisas que lhes sobrevirão. Então eu acredito sim, queridos, que nós estamos recebendo, nós que eu digo o planeta, os seres humanos, estão recebendo uma pressão gigantesca para que algo seja feito. E como Ellen White, há muitos anos atrás, já escreveu, ela disse: estamos prestes a ver coisas grandiosas acontecerem. Eu creio piamente nisso. Creio que nós estamos mais perto do que nunca da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas olha só, se eu disser aqui para você que Jesus pode voltar daqui a 2, 3, 4 anos, eu posso estar cometendo um pecado. Eu posso estar dizendo para você, na minha cabeça, que Jesus vai voltar logo. Mas dizer para você que ele virá daqui a alguns anos é talvez trazer para você um sentimento de descanso, acomodação, porque ainda não vai ser agora. E não é isso que eu quero transmitir para você. Eu quero que você tenha consciência de que Jesus pode voltar hoje. Porque o tempo da tardança, como eu costumo dizer, se resolve quando a gente para de respirar. Então a expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com os anos à frente, tem a ver com o dia de hoje, queridos. Porque eu não sei se estarei vivo amanhã. Só o Senhor sabe. Então eu tenho que estar preparado hoje. O coração tem que ser dele hoje. Pense nisso enquanto você assiste o professor Onésimo Moiambo falando a respeito dessa segunda parte da Laudato Si, que na realidade é um aperfeiçoamento de uma mensagem que tem como objetivo chamar todos os povos do mundo para, em torno do domingo, em torno da ideia de tratar o domingo como se fosse um sábado, um dia de descanso, todos se empenharem nesse desejo comum de salvar o planeta. O domingo como a chave. Presta bem atenção e veja se isso não tem relevância profética. Faça você mesmo a sua avaliação. Irmãos, nós estamos perante o segundo livro do Papa Francisco no que concerne às mudanças climáticas. Vejam, irmãos, 22 de agosto de 2023. Papa Francisco escreve a segunda parte da encíclica Laudato Si. O Papa Francisco não tinha reuniões oficiais há dias, mas depois revelou o possível motivo destas ausências. Qual é o possível motivo? Ele diz: estou escrevendo uma segunda parte da Laudato Si para atualizar as questões atuais. Vejam, Papa Francisco escrevendo a segunda parte da Laudato Si.
Vejam, irmãos, Papa Francisco escreve segundo documento ambiental depois da Laudato Si. Vejam aqui na revista Jesuíta. Papa Francisco está escrevendo Laudato Si 2.0. O Papa fez a sua observação no contexto de agradecer aos advogados pela sua disposição para trabalhar para o desenvolvimento de um quadro normativo destinado a proteger o ambiente. Fixem bem esta parte. Um quadro normativo para proteger o meio ambiente. Ele diz: hoje, com efeito, assistimos a uma tendência para reivindicar cada vez mais direitos individuais. Qual é o problema dos direitos individuais? Eu não vejo nenhum problema, porque cada pessoa tem direito individual. E continua, sem ter em conta o fato de que cada ser humano faz parte de um contexto social em que os seus direitos e deveres estão ligados aos de outros e com o bem comum da própria sociedade, disse o Papa. Agora entendi, irmãos. O Papa está dizendo que, embora não seja mau defender os direitos individuais, pelo bem comum, esses direitos individuais devem ser deixados de lado. E nós estamos lidando com uma questão de bem comum, as mudanças climáticas. E em algum momento, temos que deixar de lado os nossos direitos individuais. Irmãos, isto, com todo respeito, facilmente soa como um convite para que vários países adotem a Laudato Si como a melhor resposta para as mudanças climáticas. E eu sempre vou dizer, irmãos, sempre vou dizer que para o papado, tudo isto termina com o descanso dominical. Não se esqueçam. Eles dizem: não somos chamados a dominar a terra e a usar os seus recursos à vontade, mas sim a praticar uma administração cuidadosa, limitada e responsável. Sim, e eles dizem: devemos reverenciar e respeitar a terra. Queridos, devemos reverenciar. E eu fui ao dicionário. Reverenciar. Está aqui, irmãos. Fazer reverência. 2. Prestar culto. Adorar. Venerar. E isto é interessante. Temos então que venerar a terra, que reverenciar a terra. Irmãos, devemos reverenciar e respeitar a terra e sua rede equilibrada de vida como sagrada, assim como nós somos chamados a santificar o sábado. Assim como nós somos chamados a santificar o sábado. Está aqui, irmãos, 16 de agosto de 2023. Eu sempre digo para vocês que esta questão, por mais maravilhosa que seja, as soluções, por mais maravilhosas que sejam, sempre vai terminar com um descanso dominical. Vejam aqui, irmãos, é dito, na verdade, a encíclica papal do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da nossa casa comum, nomeia o clima como um bem comum, pertencente a todos e destinado a todos. Lembram da parte que o Papa Francisco disse que os nossos direitos individuais às vezes devem ser deixados de lado pelo bem comum? Sim, irmãos, vejam aqui, eu quero comparar os dois posts. Aqui está a revista Jesuíta e esta revista também. Ele disse: hoje, com efeito, assistimos a uma tendência para reivindicar cada vez mais direitos individuais. Ele diz que os seus direitos e deveres estão ligados aos dos outros e com bem comum. E aqui ele diz que o clima, nomeia o clima como um bem comum. Portanto, irmãos, no contexto das mudanças climáticas, às vezes, buscar direitos individuais não é tão bom assim, de acordo com o que nós estamos lendo aqui. Só para vos provar que quando eles falam sobre Laudato Si, conversão ecológica, estão falando, irmãos, do descanso dominical. Vejam aqui. Neste documento magistral, falando da Laudato Si, Francisco insiste com razão que a existência de leis e regulamentos não funcionará para conter os comportamentos por si só que produzem as alterações climáticas. Vejam, para que as leis produzam os efeitos necessários a longo prazo, a maioria dos membros da sociedade deve estar adequadamente motivada para aceitá-las. Sim, motivando a sociedade, estas leis podem produzir um efeito a longo prazo. Irmãos, neste contexto, ele diz: isto, na sua opinião, requer o que ele chama de profunda conversão interior. E ele diz, às vezes ele chama isso
mais especificamente de uma espécie de conversão ecológica. Devemos adotar uma abordagem anticonsumista. Devemos também celebrar o descanso, especialmente na compra e venda, voltando a focar na guarda do sábado. Meus amados irmãos, está aqui. Está aqui. Precisamos de tanta coisa para acreditar que nós estamos nos últimos momentos, irmãos. Eles estão clamando claramente para o sábado. E qual é o sábado para o catolicismo? É o domingo, irmãos. No contexto da luta contra as mudanças climáticas, muitas medidas maravilhosas, benéficas para a humanidade, benéficas para a terra, está o descanso dominical. Nunca se esqueçam disso, irmãos. Nós estamos aqui no fim do tempo do fim, eu acredito. Logo veremos as profecias bíblicas cumpridas. Nós precisamos agora manter os nossos olhos em Jesus Cristo, irmãos. Vamos lá. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia. Estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender o que, irmãos? A progressão dos acontecimentos. Na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia.